Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que, olha, pode mudar muita coisa, O Essencialista do Greg McKeown. A proposta dele é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Como é que a gente pode fazer menos, mas fazer melhor? Sabe aquela sensação de estar sempre ocupado, correndo o dia todo, mas no final do dia parece que a gente não saiu do lugar? É exatamente isso. É como tentar dar um passinho só que em 1 milhão de direções ao mesmo tempo. Se essa sensação é familiar, a história que eu vou contar agora, bom, com certeza vai fazer sentido. Então, vamos conhecer o Sam. Pensa num executivo super talentoso que, de repente, depois que a empresa dele foi comprada, se viu numa armadilha. Um ciclo vicioso de dizer sim para tudo e para todos. Ele corria de uma reunião para outra, sabe, tentando agradar todo mundo. E o resultado, claro, qual foi? Estresse lá em cima, a qualidade do trabalho caindo e uma frustração que não acabava mais. Mas aí é que está o ponto de virada. A jornada do Sam, quando ele finalmente aprendeu a dizer não e a focar só no que era essencial, revela uma verdade, assim, muito poderosa. A chave para a gente realmente fazer a diferença não é fazer mais coisas, é focar nas coisas certas. E olha o que aconteceu. Ele recuperou o tempo dele, a criatividade voltou e, o mais incrível, ganhou o respeito dos colegas e recebeu um dos maiores bônus da carreira dele. Essa história do Sam, na verdade, coloca a gente numa encruzilhada. É sobre uma escolha fundamental de como a gente leva a vida e o trabalho. De um lado tem o caminho do não essencialista, aquele que acha que tudo é importante. E do outro, o caminho do essencialista, que sacou que o verdadeiro poder, esse está na escolha. Vamos dar uma olhada nessa diferença. Olha só que interessante esse contraste, essa diferença gritante de mentalidade. O não essencialista, ele pensa assim, eu tenho que fazer tudo. Ele vive reagindo ao que aparece de mais urgente, sabe? E o resultado é uma vida que não satisfaz. Agora, o essencialista, a cabeça dele funciona diferente. Ele pensa, eu escolho fazer. O foco vai para pouquíssimas coisas, aquelas que realmente importam. E com isso, ele constrói uma vida que faz sentido, uma vida com significado. Essa imagem aqui, nossa, ela é perfeita para ilustrar o problema. Pensa na energia de uma pessoa não essencialista. Ela está toda espalhada, dividida em um monte de atividades. O esforço é gigante, mas o progresso de verdade em cada coisinha é mínimo. Lembra daquela sensação do começo, de estar ocupado, mas não ser produtivo? É exatamente isso aqui. Agora, o essencialista, ele faz o oposto. Ele pega essa mesma energia e canaliza. Foca em poucas atividades, aquelas que são vitais. Então, em vez de dar passinhos em várias frentes, o que acontece? Acontece um progresso imenso numa única direção, a direção do que realmente importa. E aí os resultados são gigantescos. E essa ideia toda nos leva direto para a filosofia de um designer lendário, o Dieter Rams, que é basicamente o coração do essencialismo. Menos, porém melhor. Não é sobre fazer menos só por fazer, sabe? A questão é investir o tempo e a energia do jeito mais inteligente, mais sábio possível. Ok, então a pergunta é, como é que a gente adota essa mentalidade? Bom, o ponto de partida é aceitar 3 verdades. 3 verdades fundamentais que, mudam completamente a nossa perspectiva. A primeira é essa. A gente sempre tem o poder de escolher. Muitas vezes a gente fala, eu tenho que fazer isso, né? Mas a verdade é que a gente está escolhendo fazer. Só de sacar isso, de reconhecer esse poder, já é o primeiro passo para assumir o controle de verdade. Segunda verdade, quase tudo que aparece para a gente é só ruído. A maioria das oportunidades, dos pedidos, é barulho. A gente vive num mundo onde quase tudo é irrelevante, trivial. E só algumas poucas coisas são vitais, excepcionalmente valiosas. O nosso trabalho, então, é aprender a separar o sinal do ruído. E a terceira verdade é a realidade das concessões. O livro chama de perder para ganhar. É simples. Não dá para ter tudo, não dá para fazer tudo. Em vez de ficar se perguntando como eu vou dar conta de tudo isso, a pergunta que realmente muda o jogo é qual problema eu quero resolver. E isso exige que a gente escolha de propósito onde vai colocar nossa energia. E claro, do que a gente vai ter que abrir mão. Tá, tudo isso leva a gente para uma pergunta que é crucial, né? Se a maior parte do que está à nossa volta é só ruído, como é que a gente começa a separar o que é essencial do que é trivial na nossa própria vida? Então vamos lá, vamos avançar para ver como isso vira um método prático para a gente descobrir essas coisas. Porque ser essencialista não é só ficar reagindo ao que acontece, é sobre explorar de caso pensado.
Sabe, explorar as opções com intenção. Para ter essa clareza, o caminho passa por 4 práticas que são chave. A primeira é escapar, é criar um espaço só para pensar, sabe, longe do barulho do dia a dia. A segunda é olhar, é investigar o que está acontecendo de verdade, tipo um jornalista que vai atrás da história por trás da manchete. A terceira é brincar, parece bobo, mas é no relaxamento, na criatividade que as melhores ideias aparecem. E por último, mas não menos importante, dormir. Proteger o nosso sono é proteger o nosso bem mais valioso, a nossa capacidade de tomar boas decisões. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. Ser essencialista não tem nada a ver com egoísmo. Pelo contrário, tem a ver com ser estratégico com o nosso bem mais precioso, que somos nós mesmos. Porque é só quando a gente protege a nossa energia que a gente consegue investir essa energia onde ela realmente vai fazer a diferença, onde vai gerar o maior impacto possível. E para fechar, fica essa reflexão provocadora da poeta Mary Oliver, uma pergunta que o essencialismo meio que nos obriga a encarar. No fim das contas, não é sobre gerenciar o tempo, é sobre gerenciar a vida. A questão de verdade não é como fazer mais coisas, e sim, o que realmente vale a pena fazer com essa vida única e preciosa que a gente tem.